ouvintes da Palavra de Deus. Nesta manhã de sábado estamos aqui nesta localidade para vos anunciar a poderosa Palavra de Deus. Receba esta palavra nesta manhã no seu coração. Jesus, Ele te ama, Ele tem um projeto de salvação na sua vida. Saiba você que Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar a vida eterna a todos aqueles que creem. Glória a Deus. Nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, mas a vida eterna, ela está com Jesus Cristo. E aqui em Mateus capítulo 28, capítulo 11, versículo 28, em diante diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, aqui está o convite de Jesus para a sua vida. Quem sabe você já recebeu muitos convites nessa vida, mas o convite de Jesus é um convite para a salvação. E aqui o texto da palavra de Deus diz: vinde a mim. Jesus, Ele está te chamando hoje para a salvação. Jesus está te chamando hoje para a reconciliação com Deus, porque a Bíblia Sagrada nos mostra que todo homem é pecador e que o homem precisa de salvação. Jesus, Ele morreu no Calvário, derramou seu sangue inocente para perdoar os nossos pecados, e Ele está aqui nesta manhã para te abençoar com a bênção da salvação. Aqui o texto diz: vinde a mim. Jesus, Ele está chamando não para uma religião, não para um clube social, mas Ele está te chamando para que você tenha comunhão com Deus nesta manhã. Aqui o texto diz: disse Jesus, vinde a mim todos. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram. O homem é pecador, o homem precisa de Deus, o homem precisa de salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Jesus, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E a Bíblia diz que Ele tem a vida eterna para todos aqueles que creem. Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. E aqui está o convite de Jesus: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês encontrarão o descanso para a sua alma. Talvez nessa manhã você não esteja cansado fisicamente, mas espiritualmente você está cansado. A sua alma, ela precisa de salvação nesta manhã, e somente em Jesus. Escute o convite de Jesus. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nessa manhã Jesus, Ele tem salvação para a sua alma. O escritor Salomão, ele diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, que Deus fez tudo perfeito. Deus fez os céus e a terra. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas a Bíblia diz que o homem pecou contra Deus, o homem se afastou de Deus. Mas Jesus, Ele veio para reconciliar o homem com Deus. E a Bíblia diz que agora todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. A quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. A Bíblia Sagrada diz que Ele perdoa os nossos pecados, ainda que os teus pecados sejam pacote de sangue, seja negro como saco de crina. A Bíblia
Mateus capítulo 10, versículo 32, disse Jesus: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Nessa manhã, você precisa confessar o nome de Jesus, você precisa crer em Jesus. A Bíblia diz: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz: vai chegar dias que o homem vai ter fome não de pão, vai ter sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A Salomão, ele diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Deus fez tudo perfeito e colocou a eternidade em nosso coração. Saiba você, meu amigo, porque nós somos semelhança à imagem de Deus. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós podemos perceber através da nossa alma que existe algo que é muito maior do que esta vida, a vida eterna através de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço nesta manhã para você: a palavra de Deus diz que há uma eternidade e o homem precisa escolher aonde ele vai passar a eternidade. Existe a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Todos nós um dia haveremos de prestar contas a Deus, mas a Bíblia Sagrada diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui o convite de Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está buscando sentido para a vida. Saiba que as coisas dessa vida, elas não vão satisfazer a tua alma. Somente Jesus tem a paz, tem a alegria verdadeira para a tua alma. Muitas vezes o homem procura preencher o vazio da sua alma com as coisas dessa terra e ele se sente frustrado, porque a vida eterna, ela só está em Jesus Cristo. A satisfação para a nossa alma, ela só está em Jesus Cristo. E aqui há uma promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele diz que aquele que crê em Jesus tem um descanso para a sua alma. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está? Você está distanciado dos caminhos do Senhor? Jesus, ele está te chamando. Vinde a mim, você cansado, que está oprimido, que está buscando significado para a sua vida. Aleluia, satisfação para a sua alma, alegria verdadeira, a salvação, ela só está em Jesus Cristo. Basta que o homem se arrependa, basta que o homem creia em Jesus Cristo para obter a salvação e a vida eterna. Há uma eternidade com Deus e outra sem Deus, e é o homem que escolhe, mas ele diz: escolhe a vida, e a vida eterna é Jesus Cristo. Esta é a verdade do Evangelho. Só existe dois caminhos: um caminho que leva o homem para a perdição eterna, mas existe um caminho que leva o homem para a vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu não sei qual é o caminho que você está trilhando, mas o caminho que leva à salvação é Jesus Cristo. Há caminhos que para o homem parece direito, mas no final leva para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, a salvação, ela está em Jesus Cristo. E é esse Jesus que nós estamos pregando nesta manhã, o Jesus que veio do céu, diretamente do Pai, o Jesus que encarnou nessa terra, o Jesus que morreu, mas o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. E aqui o convite de Jesus é esse: vinde a mim todos os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis o descanso.
para a sua alma. Eu não sei como você se encontra nesta manhã, mas eu quero dizer o descanso para a tua alma, a satisfação para a tua alma, o sentido para a vida, ela está em Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz: Deus amou a humanidade de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu digo para você nesta manhã, só existe dois caminhos: um caminho que leva o homem para a perdição, mas existe o caminho que leva o homem para a vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. Escute o chamado de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para a tua alma. Jesus, ele tem um refrigério para a tua alma. Jesus tem um perdão de pecados. Jesus tem a vida eterna. A vida eterna, ela está em Jesus Cristo. Nessa manhã, aceite, receba a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha a certeza da vida eterna.